A gente sabe que para um bebê, assim que ele nasce, o mundo é a mãe. Depois evolui, aí os irmãos são incluídos, o pai, os avós. E aí o mundo cresce ainda mais, é quando chegam os amiguinhos. E aí começa uma experiência maravilhosa que só vai evoluir até a fase adulta. Não é à toa que dizem que é na infância que as grandes amizades começam. E é justamente sobre esse tema, amizade na infância, que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Então fique com a gente. Em cada fase da nossa vida, os amigos ocupam um espaço diferente. E na infância é também dessa mesma forma. Na infância, as amizades são mais despretensiosas, porém, não se engane. É nessa fase que podem surgir também grandes amizades que podem durar uma vida inteira. Amizade faz bem em qualquer idade. Quanto mais cedo a gente começar os nossos relacionamentos, melhor. E essa turminha daqui já começou, viu, o que a gente chama de amizade, porque essa turma é inseparável. Comigo tá aqui o Cauê, de 10 anos de idade, o Felipe, de 11 anos de idade, e também o Júlio, que também tem 11 anos de idade. Pessoal, para você, Cauê, quando foi que começou a amizade entre vocês? Foi quando eu e Júlio, a gente se conheceu no 2º ano. Aí Felipe é uma amizade mais longa, assim, que a gente se conheceu no infantil. E Felipe, o que é que você mais gosta na amizade de vocês? Tipo, a gente poder trocar ideias, assim, poder confiar em um no outro, assim. Tipo, é muito bom saber que você tem um amigo que pode estar ao seu lado, toda uma mão amiga, assim, pra tipo, te ajudar nos tempos difíceis, essas coisas. E Júlio, toda amizade tem aquele momento de briga, aquele momento de fazer as pazes, né? De carinho, de briga. Já aconteceu algum momento entre vocês que vocês tiveram que ficar brigados um com o outro? Já. Quando foi esse momento? Não me lembro. Teve algum momento assim específico que vocês ficaram assim intrigados um do outro? Teve, mas faz tempo isso, mas a gente não gosta de se lembrar disso, aí a gente se esquece. Porque é ruim lembrar disso. Prefere ficar entre amigos, né? Realmente. E no dia a dia, como é a amizade de vocês? Vocês vão para casa um do outro? Como é? Eu e Júlio a gente se encontra várias vezes. Mas eu e o Felipe, a mãe dele não deixa, aí a gente fica só eu e Júlio mesmo. Brincando, jogando no Xbox e saindo pra praia, que é bem legal. E aqui no colégio, como é que vocês são na sala de aula? Vocês dão trabalho, vocês estão rindo, por quê? A gente até bagunça muito. A gente conversa muito, chega até reclama. Mas na hora de estudar, todo mundo fica quietinho. A gente estuda, mas às vezes também a gente conversa muito. E o que é que significa essa amizade pra vocês? Bom, eu acho que, tipo... eu não sei como explicar. Porque, tipo, é muito bom a gente ter uma amizade, tipo, que a gente poder levar pro resto da vida, assim. E é muito bom isso. E pra deixar marcada essa história de vocês costumam tirar fotos, costumam, né, tá sempre registrando os momentos? Sim, é bem legal, que tipo, um exemplo, lá no São João, eu e Júlio, Bernardo, outro amigo da gente, bem legal, e Felipe, a gente tirou uma foto lá que eu nem excluí na minha galeria ainda, que ficou bem bonita a foto. Entendi. Como é que vocês se imaginam, né, quando crescerem? Vocês querem manter a amizade? Sim. Chega, a gente já até pensou em morar na mesma casa. Sério? Sério. E como é que seria isso?
tipo, seria muito legal, porque, tipo, a gente poderia ficar jogando, assim, Xbox, e, tipo, eu sempre pensava que quando eu fosse rico, né, e famoso, eu poderia ter uma limusine e trazer todos os meus amigos e a gente ficar comendo pizza enquanto a gente ficar passeando pela cidade. Então a amizade entre vocês é isso, não só aqui no colégio, vocês querem levar para a vida toda. Sim. Então, gente, nesse grupinho aqui, a amizade é verdadeira, a amizade é forte, é firme, não é isso? E todos nós, né, temos aquele amigo que é mais chegado do que o irmão. E é isso que a amizade traz para cada um de nós, né? Um amor, traz companheirismo, traz solidariedade. E é isso, se você tem a sua amizade, cultive ela. Nós vamos abordar agora esse assunto com a psicóloga Janaína Mota, que está aqui comigo. Janaína, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Primeiros Passos, para tratar de um tema que é super curioso. Até os pais, às vezes, nem sabem direito como estimular as crianças, né, a iniciar as amizades na infância. Mas explica pra gente, Janaína, qual é a importância de se ter amigos ainda na infância, ainda tão pequenos? Olha só, Mirna, essa questão da infância, da amizade na infância, ela é essencial, tá, para a criança até a fase adulta, até a nossa idade e aí vai. Tá? Na questão da infância em si, é a questão realmente do convívio, da interação, da sociabilização. Tá? É onde ele vai sair um pouco do núcleo familiar e ele vai para um outro núcleo, que é a princípio a escola. Tá? Então, essa questão das amizades, do olhar o outro, de cuidar do outro, né? Isso é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança. Janaína, a forma de interagir entre as crianças vem mudando, né? Porque a gente observa no mundo de hoje, diferentemente de um momento que a gente viveu, hoje as crianças brincam menos nas ruas, por exemplo, e aí a gente tem até um outro quesito muito importante aí, que é a questão da internet. As crianças gostam muito dos joguinhos eletrônicos. Isso faz com que as crianças fiquem mais introspectivas também e diminuam o contato com outras crianças? Sim, infelizmente isso tem acontecido bastante. Né? E aí o que é que a gente orienta os pais? Nessa primeira infância, realmente estimule a questão da sociabilização, estimule o seu filho a brincar com outras crianças, a correr atrás de uma bola, a realmente ter esse convívio corpo a corpo, porque tudo começa na infância. Então, se eu crio uma criança fechada, dentro de 4 paredes, na frente de um computador, eu vou criar uma criança completamente alheia ao mundo lá fora, né? Lá fora. E ela vai estar também exposta a tantas coisas que poderia ter sido evitado, quando ela tem essa base muito bem feita. Quando a criança ela tem realmente consciência de que aquela pessoinha é seu amiguinho? Olha, ela começa a ter uma noção da questão da companhia. Ela vai começar a ver aquela outra pessoinha do lado dela ali, é aquela companhia que vai estar ali brincando. A criança com 1 ou 2 anos, ela ainda não tem realmente a real noção do que é a amizade, entendeu? Mas ela começa a enxergar aquele outro com os bons olhos, porque é o outro que está ali do lado dela, que está brigando ou compartilhando pelo aquele brinquedo, né? Que vai estar ali junto, que vai chorar, que vai um dar gargalhada do outro, que vai escorregar. Então, ela começa a ver aquilo como um lado bom, é minha companhia, né? Às vezes até sem tanta interação, né? Isso, mas só o fato dela olhar para o lado e ver que tem outro, igual com ela ali do lado, para ela já é muito bom. Então, isso é interessante. No caso de berçários, no caso de creches, esses ambientes, em contrapartida, a gente não tem mais as ruas, mas a gente tem esses ambientes que antigamente se demorava mais a colocar as crianças num ambiente como esse, educacional. Agora, por N motivos, a introdução começa um pouco mais cedo. Isso. Mas esses ambientes são favoráveis. Com certeza. Qualquer ambiente que propicie essa questão da sociabilização, da amizade, da brincadeira, né? Principalmente nessa primeira infância, ele é essencial. Tá? E hoje, realmente, as crianças elas estão indo hoje para os berçários com 4, 5, 6 meses de idade. Então, a criança ela já começa a crescer no meio de outras crianças, ela já começa a entender. E o lado bom é que desperta nela alguns sentimentos que hoje a gente vê adultos que ainda não têm. A questão do cuidar, do olhar para o outro, com um olhar mesmo do cuidado, do proteger, do se preocupar. Se você prestar atenção na dinâmica dentro de um berçário, dentro de uma creche, você vê se uma criança cair, chega outra do lado, né? Pergunta se está bem, se está dodói, né?
ajuda, ri também, acha engraçado. É diferente de uma criança que ela é completamente criada isolada. Ela não tem esse senso do cuidado, da proteção. Então, assim, a partir do momento que eu crio uma criança, que eu privo ela do convívio com outras crianças, que eu privo de fazer com que ela viva em si todas as etapas do seu desenvolvimento, com certeza eu vou ter um adolescente problemático, um adulto problemático. Janaína, em relação às crianças que não têm irmãos, que são filhos únicos, eles ficam um pouco mais carentes? Precisam um pouco mais de amigos? Eles ficam, tanto que aí é nesse momento que surgem os amigos imaginários, né? Quem nunca teve um filho, um sobrinho, ou conhece alguém que tem uma criança nessa fase e que tem um amiguinho imaginário, tá? Então, isso é uma forma realmente dele suprir um pouco dessa carência. Que quando ele ingressa na escolinha ou no berçário logo cedo, essa carência você não vê tão evidente, né? Mas quando ele demora um pouquinho a ir para esse ambiente, né, ele realmente vai ter esse amiguinho. É a companhia dele. No caso dos pais de crianças que são filhos únicos, qual seria então o conselho que se daria para eles? Como é que eles podem auxiliar seus filhos? Tentando realmente propiciar esses momentos de sociabilização com outras crianças, seja num parque de diversão, seja no campinho, na pracinha do bairro, né? Então, assim, a gente sabe que hoje tem a questão da violência, né? Ninguém quer estar na rua, aquela coisa toda, mas a gente sabe que existem ambientes que são propícios para isso, né? A própria escola, né? Questão dos grupinhos de futebol, as escolinhas de futebol, balé, teatro, então são ambientes que você pode ir inserindo o seu filho e participando também, né? A participação dos pais também é importante. Né? Janaína, a amizade auxilia também as crianças a lidarem melhor em grupo, por exemplo? Com certeza. Já que eles vão treinando, né, alguns valores importantes da partilha, enfim. Isso, com certeza. A questão realmente, como a gente vem falando, a preocupação com o outro, o conviver em equipe, o trabalhar em equipe, porque eles vão virar um adulto. Então, quando eles chegarem na fase adulta, se eles tiverem toda essa base muito bem elaborada lá atrás, eles vão ser pessoas muito bem sociáveis, eles vão ser pessoas profissionais que vão saber trabalhar em equipe, que vão lidar com as frustrações, que a gente sabe que o ser humano, ele é muito subjetivo, então, existe a questão das frustrações, das decepções. Então, quando ele tem essa base muito bem elaborada, ele vai conseguir tirar esse letra, ele vai se colocar no outro, ele vai entender o outro antes de tentar julgar. Janaína, os professores, os cuidadores, os pais também, eles devem estimular a amizade do filho com as outras crianças? Com certeza, isso aí não resta dúvida. A própria escola, ela já faz esse trabalho realmente, da questão das amizades, do cuidado com o seu coleguinha, da preocupação com o seu coleguinha, das atividades grupais. Isso a gente já vivencia muito dentro das escolas. E em casa não pode ser diferente. Pois é, mas a criança vai crescendo um pouquinho e a forma de lidar com esses amigos também vai mudando. Vai mudando. Como é que a gente pode diferenciar o comportamento de uma criança, digamos, de 6 anos para uma criança de 9 anos, por exemplo? A criança, nesse iniciozinho, ela tem aquela questão realmente da amizade, é uma coisa mais assim, da infância mesmo, do brincar, da companhia, aquela coisa toda. Quando ele já vai chegando nessa faixa dos 9, 10 anos, então ele já fica um pouquinho mais egocêntrico, é meu, a roupa é minha, o laço é meu, aquilo é meu, né? Então o comportamento já muda. Então aquele amiguinho às vezes incomoda mais do que ajuda, né? E aí quando chega na adolescência aí complica, porque aí realmente vem a questão da interação grupal, do fazer parte de um grupo. O adolescente ele tem essa necessidade de pertencer a um grupo. E aí ele já vai tomar ele vai ser o super protetor daquele grupo. Então ele vai fazer tudo para ser inserido, para ser aceito naquele grupo. Uma vez aceito, ele também vai fazer tudo para proteger aquele grupo. E a gente observa bastante, né, que os pré-adolescentes eles já são bem mais dramáticos com as amizades deles, né? Eles sofrem muito com os amigos, eles ficam felizes demais quando estão com os amigos. É tudo talvez um pouco exagerado, né? Isso faz parte mesmo dessa idade? Faz. É o intenso mesmo da fase, né? Tudo para eles é muito intenso. Então, um simples recado lá no WhatsApp, se o amigo não responde de imediato, é um problema já. Né? A amiga marcou com você e não pôde ir porque teve que resolver ou fazer alguma coisa com uma outra colega, é motivo também para outro drama. Né? Então, essas coisas, situações rotineiras, na adolescência, elas se tornam realmente muito desproporcional.
né? Mas faz parte da adolescência. E às vezes os pais até não sabem muito como lidar, né? Ficam até sem paciência, Ai, reclamam da amizade, acham que aquela amizade não tá legal, não tá normal, né? Ainda tem aquilo, você gosta mais dos seus amigos do que de mim, você escuta mais seus amigos. Eu digo porque eu já disse isso muito, né? Mas aí quando você começa a entender, aí você começa a ter uma outra visão da coisa. Mas acontece. Mas aí o pai realmente, quando ele, na infância, trouxe esses amigos para dentro de casa, abraçou, conheceu, então ele sabe que aquilo é uma fase. É diferente de um amigo que caiu de paraquedas do dia para a noite, entendeu? Então, por isso que os pais têm que estar muito atentos, conhecer, saber quem são os amigos, com quem os filhos estão andando, o que é que eles fazem, né? Que tipo de atividade eles fazem juntos, porque aí você consegue diferenciar, né? Cada caso é um caso. Voltando aí um pouquinho para a fase da infância, você falou que os pais devem se envolver. Na infância, os pais devem se envolver também, dá para brincar junto? Daí é a melhor fase, né? Essa fase da infância, que a criança ela tá descobrindo muita coisa, né? Ela tá ali para aprender, ela tá ali para descobrir. Então, é um momento que com certeza não volta atrás, não volta, né? E aí o pai, a mãe que tiver essa oportunidade, aproveite, tá? Caia no chão, role, jogue bola, solte pipa, pule amarelinho, brincadeiras que hoje a gente nem vê tanto por aí, né? Mas que se os pais puderem vivenciar, faça, porque assim, são momentos que não voltam mais. E com certeza vai ficar marcado na infância daquela criança. A gente acha que não, mas tem muita coisa da nossa infância que a gente carrega até hoje, porque foram coisas que ficaram marcadas. E coisas, como você falou, muito simples. Muito simples. Às vezes a gente diz, eu não saio com meu filho no final de semana, a gente escuta muito isso no consultório, eu não tenho tempo disso aí porque eu não tenho dinheiro. Gente, não precisa ter dinheiro para você sair com seu filho, para você se divertir com seu filho. Vai para uma praça, pega uma bola, vai jogar uma bola com ele, vai brincar de casinha com tua filha. Apesar de que hoje em dia as crianças não gostam muito dessas brincadeiras por conta da tecnologia. Mas vale o estímulo. Mas vale o estímulo, né? Então, não, ela só gosta de pintar, espalha papel no chão, lápis, tinta, faz aquela farra. Mas vivencie isso aí, entre na onda, participe. Ok, então, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho vamos continuar a falar sobre a amizade na infância, vamos dar mais dicas para os papais que têm filhos tímidos, então está aí imperdível, não sai daí não, a gente volta já.